Olá, alunos. Vamos aqui a uma questão teórica, certo? Sobre máquina térmica, certo? Ou o segundo princípio da termodinâmica. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja de 100%. Essa questão aqui está errada, né? O princípio está dizendo justamente isso. Não é possível converter 100% da energia recebida, né, do calor da fonte quente em trabalho. Então, ele está dizendo isso. Não tem como converter integralmente, ou seja, não existe um rendimento de 100%. Isso aqui é falso. Deixa eu colocar aqui um F. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Falso, certo? Na realidade, o que ele está dizendo é que toda máquina ela precisa de uma fonte quente, certo? E uma fonte fria. Porque parte do calor que ele recebe da fonte quente tem que ser convertido para a fonte fria, para justamente para que o ciclo aconteça. O ciclo ele só acontece, a gente está falando aí de uma máquina que trabalha em ciclo, se você tiver a fonte quente e a fonte fria. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Falso, não é isso que está dizendo. Veja, ele está dizendo que vai converter calor em trabalho. Para ele converter calor e trabalho tem que ser grandezas homogêneas. Tem que ter a mesma unidade. Então o erro está aqui, ó. É falso. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Certo? Então observe que isso aqui seria a alternativa verdadeira. Porque ele sempre vai ter que retirar calor da fonte quente e tem que rejeitar alguma coisa, uma fração dessa energia para a fonte fria, certo? Então, por rejeitar parte desse calor para a fonte fria, o rendimento não pode ser 100%. É a nossa resposta. Vamos ver letra A. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Isso está errado, certo? Na realidade, seria possível se a temperatura fosse o zero absoluto. Então, estando uma máquina trabalhando com fonte fria a 0 Kelvin, você poderia ter esse rendimento de 100%. Mas como existe, a gente não consegue chegar a essa temperatura de 0 Kelvin, então a gente também não pode dizer que existe uma máquina, certo? Cujo único objetivo seja converter o calor da fonte quente em trabalho, certo? Então logo a nossa resposta é a letra D.